Você acha que conhece todos os tipos de porcos? Então se prepara, porque o que você vai ver agora parece sair direto de outro planeta. Existem porcos tão diferentes que mais parecem criaturas de filme. Alguns têm pelos gigantes como mamute, outros parecem ovelhas. E tem até aqueles com presas assustadoras que lembram monstros pré-históricos. E o mais chocante, quase ninguém conhece essas espécies. Hoje você vai descobrir os porcos mais bizarros, raros e inacreditáveis do mundo. E cada um deles vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre esses animais. Fica até o final, porque o último é simplesmente impossível de acreditar. Porco-ovelha, conhecido cientificamente como Mangalitsa, é uma das raças mais curiosas do mundo. Originário da Hungria e da região dos Balcãs, esse porco chama atenção por sua pelagem espessa e encaracolada, muito parecida com a lã de uma ovelha. Essa característica não é apenas estética. Ela ajuda o animal a resistir a temperaturas frias e ambientes adversos. Descendente de javalis selvagens, o porco-ovelha herdou uma resistência impressionante, sendo capaz de sobreviver em condições difíceis e se adaptar a diferentes tipos de pastagem. Sua carne é considerada uma das mais nobres do mundo, rica em ômega 3 e antioxidantes naturais, com alto nível de marmoreio, o que garante sabor intenso e textura suculenta. No século XX, essa raça quase desapareceu devido à industrialização da suinocultura, que priorizou porcos mais magros e de crescimento rápido. Porém, graças à valorização gastronômica, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, o porco-ovelha voltou a ganhar espaço. Hoje, ele é visto como um símbolo de carne premium e de preservação genética, sendo criado de forma mais tradicional e sustentável. Porco vietnamita. O porco vietnamita, também conhecido como porco barrigudo, é uma raça originária das zonas rurais do Vietnã. Diferente das raças industriais, ele é de pequeno porte, geralmente medindo entre 40 e 50 centímetros de altura, com corpo compacto e barriga caída, sua principal característica visual. Sua pelagem costuma ser curta e escura, embora existam variações com manchas. Esse porco ganhou popularidade mundial não apenas pela aparência, mas também pelo comportamento. Ele é extremamente dócil, inteligente e pode ser treinado com facilidade, sendo inclusive criado como animal de estimação em muitos países. Outro ponto curioso é sua higiene. Ao contrário do que muitos pensam, esses porcos são organizados e mantêm áreas separadas para dormir, comer e fazer suas necessidades. Na agricultura, o porco vietnamita também é valorizado pela adaptação a diferentes ambientes e pela qualidade de sua carne, que é macia e saborosa. No entanto, como outras raças tradicionais, enfrenta desafios devido à modernização da criação de suínos e à perda de habitats, o que reforça a importância de sua conservação. Porco Kune-Kune. O porco Kune-Kune é uma raça doméstica originária da Nova Zelândia e possui uma história ligada diretamente ao povo Maori. Seu nome significa gordo e redondo, o que descreve bem seu corpo compacto, com pernas curtas e estrutura robusta. Esses porcos apresentam uma pelagem longa e variada, podendo ser preta, branca, creme ou até tricolor, o que aumenta ainda mais seu apelo visual. Uma das características mais interessantes do Kune-Kune é sua alimentação. Diferente da maioria dos suínos, ele pode viver basicamente de pastagem, se alimentando principalmente de grama, o que o torna mais sustentável e econômico para pequenos criadores. Além disso, é conhecido por seu temperamento extremamente dócil e amigável, sendo frequentemente criado como animal de estimação. O Kune-Kune é considerado uma das melhores raças para criação familiar ou em pequenas propriedades, além de representar uma importante herança cultural da Nova Zelândia. Porco do Rio Vermelho. O porco do Rio Vermelho é considerado o porco selvagem mais colorido do mundo. Quando nasce, ele não tem nada desse visual chamativo. Os filhotes possuem pelagem marrom escura com listras claras, um padrão que ajuda na camuflagem e lembra muito os jovens javalis. Mas essa fase passa rápido. Conforme o animal cresce, as listras desaparecem e dão lugar a uma pelagem vermelha intensa, acompanhada por uma faixa branca bem marcada ao longo das costas. Na fase adulta, o contraste fica ainda mais impressionante. O rosto geralmente apresenta uma máscara escura, quase preta, com detalhes brancos ao redor dos olhos e nas orelhas, que possuem tufos claros nas pontas. Os machos desenvolvem verrugas grossas no focinho, que funcionam como proteção natural durante disputas e brigas. Apesar da aparência elegante, esse animal é forte, resistente e nada indefeso. Ele vive em florestas e áreas úmidas da África Central e Ocidental, sempre próximo a rios, pântanos e regiões alagadas.
O nome não é à toa. Esse porco adora entrar na água para se refrescar, se livrar de parasitas e escapar do calor. É comum vê-lo coberto de lama, usando esse recurso como proteção natural. Na alimentação, ele não escolhe muito. Come raízes, frutos, sementes, ovos, insetos, pequenos animais e até carcaças quando encontra. Essa dieta variada faz dele um sobrevivente nato, capaz de se adaptar a diferentes ambientes. Vive em grupos, tem olfato apuradíssimo e está sempre alerta contra predadores. Porco Pietrain. O porco Pietrain é uma raça originária da Bélgica e é amplamente reconhecida por seu corpo extremamente musculoso e alto rendimento de carne. Sua pelagem é branca com manchas pretas bem definidas, principalmente na cabeça e no dorso. O Pietrain pode atingir cerca de 240 kg e possui uma das menores camadas de gordura entre os suínos, com espessura de toucinho de aproximadamente 10 milímetros, o que o torna muito valorizado na indústria alimentícia moderna. Essa característica faz com que sua carne seja mais magra, atendendo demanda por alimentos mais saudáveis. Além disso, essa raça apresenta boa fertilidade, com ninhadas de 9 a 10 leitões e resistência a diversas doenças, sendo frequentemente utilizada em programas de melhoramento genético. Apesar de seu uso intensivo na produção, o Pietrain também possui temperamento relativamente calmo, o que facilita o manejo. Sua importância global é enorme, contribuindo diretamente para a eficiência e qualidade da produção de carne suína em diversos países. Javali africano. O javali africano, conhecido mundialmente pelo visual inconfundível, recebe esse nome por causa das grandes verrugas que se projetam dos lados do rosto e do focinho. Nos machos, essas estruturas podem ser enormes e funcionam como proteção durante brigas e ataques de predadores. As presas também impressionam, crescendo para fora e para cima, sendo usadas tanto para defesa quanto para escavação. Apesar da aparência estranha, tudo ali tem uma função clara de sobrevivência. A vida desse animal é tudo menos tranquila. Ele é presa frequente de leões, leopardos, chitas e cães selvagens. Para se proteger, desenvolveu um comportamento curioso. Em vez de cavar suas próprias tocas, costuma ocupar buracos abandonados por outros animais. Esses refúgios são usados para dormir, se esconder do calor e, principalmente, para o nascimento e proteção dos filhotes. É comum ver o javali entrando de ré na toca, mantendo as presas apontadas para fora, pronto para se defender. A reprodução acontece uma vez por ano, geralmente após a estação chuvosa. A gestação é uma das mais longas entre os porcos selvagens, durando quase 6 meses. As fêmeas costumam ter de 2 a 3 filhotes, que passam semanas protegidos dentro da toca antes de começar a explorar o mundo exterior. Na alimentação, o javali africano é menos exigente do que parece. Embora se alimente principalmente de capim, raízes e plantas, ele também come insetos, ovos, pequenos animais e até carniça quando necessário. Para alcançar o alimento no solo, ele se ajoelha, usando as presas para cavar e desenterrar raízes escondidas. Esse hábito curioso é uma das imagens mais clássicas da espécie. Porco de Visayas. O porco de Visayas é um daqueles animais que parecem pouco conhecidos, mas carregam uma história impressionante de sobrevivência. Encontrado apenas em algumas ilhas das Filipinas, esse porco selvagem é considerado um dos mais raros e ameaçados do planeta. Ele não vive em qualquer lugar do mundo, apenas em regiões específicas, o que já torna sua existência extremamente frágil. Visualmente, ele chama atenção. Os machos desenvolvem uma crina longa e espessa ao longo da cabeça e das costas, criando um visual tão marcante que muitos biólogos brincam dizendo que ele parece uma estrela do rock da natureza. Esse porco vive em florestas tropicais e áreas de vegetação densa, onde passa grande parte do tempo procurando alimento no solo. Sua dieta é variada e inclui raízes, frutos, sementes e pequenos animais. Infelizmente, o porco de Visayas já foi extinto em várias ilhas onde existia naturalmente. A destruição das florestas e a caça reduziram drasticamente seu número. Hoje, muitos dos indivíduos vivos fazem parte de programas de reprodução em cativeiro, numa tentativa urgente de impedir que essa espécie desapareça para sempre. Porco gigante da floresta. Esse animal pode ultrapassar facilmente os 270 quilos, tornando-se um verdadeiro tanque vivo da natureza. Seu corpo é maciço, coberto por uma pelagem escura e espessa, quase sempre preta. As presas são grandes e fortes, mas o que mais chama atenção nos machos são as enormes placas de carne nas laterais do rosto. Essas estruturas abrigam glândulas de cheiro e são usadas tanto para comunicação quanto para demonstrar dominância. Como o nome sugere,
Ele vive principalmente em florestas densas da África, incluindo florestas montanhosas e regiões de altitude elevada. Apesar do tamanho, consegue se mover com facilidade em meio à vegetação fechada. Em áreas onde seu território se sobrepõe ao do javali africano, é possível ver as duas espécies dividindo o mesmo espaço, cada uma explorando recursos diferentes. Calmo, dominante e extremamente resistente, o porco gigante da floresta mostra que, no mundo dos porcos selvagens, tamanho realmente importa. Porco pigmeu. Considerado o menor porco selvagem do mundo, esse animal pesa menos de 10 quilos e tem um corpo compacto, pernas curtas e comportamento extremamente cauteloso. Diferente dos porcos grandes e barulhentos que vimos até agora, o porco pigmeu vive escondido, se movimenta em silêncio e depende totalmente da vegetação alta para sobreviver. Sua pelagem é escura e simples, sem cores chamativas, o que ajuda na camuflagem em meio aos capins densos. Ele vive apenas em uma região muito específica do sul da Ásia, ocupando exclusivamente áreas de campos naturais e pastagens altas. Esse detalhe já torna sua situação delicada, porque qualquer mudança nesse ambiente afeta diretamente sua sobrevivência. Incêndios, agricultura e expansão humana reduziram drasticamente seu território ao longo do tempo. Durante muitos anos, acreditou-se que essa espécie estivesse praticamente extinta. Em certo momento, estimava-se que restassem pouco mais de uma centena de indivíduos na natureza. Hoje, sua sobrevivência depende quase totalmente de programas de reprodução em cativeiro e projetos de reintrodução controlada. Graças a esses esforços, a população começou a se recuperar lentamente, mas ainda corre sérios riscos. O porco pigmeu vive em pequenos grupos familiares, constrói ninhos no chão com capim seco e se alimenta de raízes, insetos e pequenos invertebrados. Frágil, silencioso e quase desconhecido, ele é um lembrete poderoso de que até os animais mais discretos têm um papel essencial na natureza. Javali. O javali é um dos maiores porcos selvagens existentes. Seu corpo é robusto, coberto por pelos grossos e ásperos, ideais para enfrentar frio, calor e terrenos difíceis. As presas são fortes e crescem continuamente, sendo usadas tanto para defesa quanto para cavar o solo em busca de alimento. É justamente essa habilidade de escavação que causa grandes impactos ambientais em áreas onde ele foi introduzido. O que torna o javali tão bem-sucedido é sua reprodução acelerada. Diferente da maioria dos porcos selvagens, ele pode se reproduzir até 2 vezes por ano, com gestações mais curtas e ninhadas maiores. Em pouco tempo, uma pequena população pode virar uma infestação. Não por acaso, ele se espalhou por dezenas de países fora de sua área original, adaptando-se com facilidade a florestas, campos, montanhas e até áreas próximas às cidades. Na alimentação, ele come praticamente tudo: raízes, frutos, sementes, insetos, pequenos animais e carcaças. Essa dieta variada permite que sobreviva mesmo em ambientes degradados. Além disso, o javali é extremamente inteligente, aprende rápido, reconhece ameaças e muda seus hábitos para evitar perigos. Por causa dessa combinação de força, inteligência e reprodução rápida, o javali é considerado uma das espécies invasoras mais problemáticas do mundo. Ainda assim, na natureza original, ele faz parte do equilíbrio ecológico. Um animal temido, respeitado e impossível de ignorar. Porco barbudo. O porco barbudo é um dos mais emblemáticos dessa região. De tamanho médio, com corpo forte e pernas relativamente longas, ele se destaca justamente pela barba de pelos grossos que cresce ao redor do focinho e do pescoço, principalmente nos adultos. Quando jovens, os filhotes nascem com listras claras pelo corpo, que desaparecem conforme envelhecem. Com o tempo, o visual fica mais rústico e selvagem. Essa espécie vive principalmente em florestas tropicais e manguezais, mas mostra uma adaptação impressionante ao explorar também áreas costeiras. Alguns indivíduos chegam a se alimentar em zonas de maré baixa, aproveitando recursos que poucos porcos se arriscariam a buscar. Sua dieta inclui frutos, raízes, sementes, pequenos animais e praticamente qualquer alimento disponível no ambiente. Apesar dessa versatilidade, o porco barbudo enfrenta sérias ameaças. A destruição do habitat e a fragmentação das florestas reduziram drasticamente suas populações. Além disso, ele é fortemente caçado, pois tem grande importância cultural e alimentar para povos tradicionais da região. O desafio atual é equilibrar a preservação da espécie com respeito às comunidades locais. Babiruça. O babiruça é relativamente pequeno quando comparado a outros porcos selvagens, mas o que ele perde em tamanho, ganha em aparência.
Os machos desenvolvem 2 pares de presas longas, que podem ultrapassar dezenas de centímetros. As presas superiores atravessam a pele do focinho e crescem em direção à testa. Diferente de outras espécies, essas presas não são usadas como armas ofensivas. Elas são frágeis e quebradiças, e acredita-se que sirvam como proteção facial ou até como um sinal visual para intimidar rivais. Sua pelagem é curta, rala e às vezes quase inexistente, dando ao animal um aspecto quase pelado. Os filhotes, curiosamente, não apresentam as listras comuns vistas em muitos outros porcos selvagens, o que torna essa espécie ainda mais fora do padrão. O corpo é esguio, as pernas são longas e o jeito de andar lembra mais um cervo do que um porco. Esse animal vive em ilhas específicas do Sudeste Asiático, principalmente em florestas tropicais úmidas e áreas próximas a rios. Apesar da aparência estranha, é um bom nadador e costuma atravessar cursos d'água com facilidade. Vive em pequenos grupos ou até de forma solitária, dependendo da disponibilidade de alimento. Raro, misterioso e altamente especializado, o babiruço é mais uma prova de que a natureza não segue padrões previsíveis. Se você chegou até aqui, já percebeu que o mundo dos porcos vai muito além do que a maioria das pessoas imagina? Existem raças únicas, com histórias surpreendentes e características impressionantes. Cada espécie mostra como a natureza é cheia de diversidade e adaptações incríveis. E agora eu te faço uma pergunta: qual desses porcos você nunca tinha visto antes? E mais, qual deles mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber exatamente o que você achou. E sim, eu leio tudo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva-se no canal e não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.